Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu estou com o professor Paulo Iannuzzi, Pilares de Hermes. Aliás, hoje nós vamos falar sobre Hermes Trismegisto e a sua escola. É bem interessante. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Karen. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. É um prazer, uma satisfação estar com vocês novamente. Então, vamos lá. Paulo, para o pessoal que está chegando aqui agora, deixa eu só dar boa noite para o pessoal do YouTube. São vários YouTubes, então eu vou falar YouTube. Pessoal do Facebook, pessoal do Periscope e pessoal do... eu sempre esqueço o nome. Do Twitter. Boa noite para todos vocês. Aliás, pessoal do Twitter, marquem os amigos de vocês, porque hoje a live vai ser boa. Paulo, começa falando quem foi Hermes Trismegisto, da onde que ele veio e o que ele veio fazer aqui na Terra. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Quando nós tratamos desse assunto, né, precisamos esclarecer alguns pontos de início, porque existe muita confusão e má interpretação a respeito do que se conhece sobre hermetismo. Tá? Muita gente pensa ou é levado, é conduzido justamente a pensar ou imaginar que hermetismo é somente sinônimo de algo fechado, lacrado, oculto, né? Escondido. Outros pensam que é apenas sinônimo de alquimia, tá? Principalmente alquimia medieval, de Paracelsus, de Cornélios Agripa e etc, etc. É muito mais do que isso. A alquimia, ela nasce no Antigo Egito e é baseada em princípios herméticos. Então, o hermetismo é muito mais que isso, ele vem justamente do conhecimento antiquíssimo, remoto, egípcio, com respeito ao que a Karen citou, da história de Hermes Trismegisto. Primeiramente, Hermes é um termo grego, não egípcio, tá? É um conhecimento que nos chegou aos dias de hoje, tá? Através dos tempos a partir dos gregos, por uma compilação que eles fizeram a respeito dos conhecimentos antigos egípcios. Tá? Então, Hermes é a grande divindade mensageira dos deuses, o Mercúrio dos romanos. Tá? Então, não é um termo estritamente egípcio. E Trismegistos tem a ver com os três grandes iniciados, tá? Ou a simbologia da trindade, da unidade que se manifesta de forma trina, né? O 3 vezes grande e os 3 vezes oculto. Tá? Essa compilação que nós recebemos dos gregos, na verdade, como disse, é baseada em princípios de conhecimento antigo egípcios herdados da antiga Atlântida e se baseiam em 3 obras, 3 publicações ou 3 princípios de pesquisa e de conhecimento oculto, que são a chamada Tábua de Esmeralda, Corpus Hermeticum, que é um tratado filosófico fantástico, e o Kybalion, que detalha as 7 leis fundamentais do universo. A base dos princípios herméticos começa aí. É muito mais profunda, muito mais abrangente, tem a ver com o princípio cabalístico da numerologia cabalística. Os princípios herméticos são pai e mãe de praticamente tudo que nós conhecemos hoje, em termos de Oriente e Ocidente,
baseado na filosofia, arte, ciência e religião. Tudo que nós encontramos em termos de significação oculta, esotérica, espiritual, espiritualista, científica, metafísica, em todas as religiões e princípios de estudo da espiritualidade vêm dos princípios de Hermes Trismegisto, das escolas antigas de Hermes. Tá? Tudo que nós encontramos, repito, tudo que nós encontramos hoje em dia é baseado nisso. O universo, ele inteiro, funciona sob estas leis. A partir dessas leis, nós vivenciamos o que, no materialismo atual, chamamos de ciência, que é uma ciência com C minúsculo, infelizmente, oriunda da grande ciência antiga hermética, com C maiúsculo. Então, se retrocedermos no tempo, primeiramente vamos constatar o que hoje em dia é praticamente certo por parte dos cientistas, historiadores, arqueólogos, com respeito à antiguidade das civilizações antigas ser muito maior do que se aceita ainda oficialmente. E dentro disso, óbvio, esses conhecimentos são para lá de milenares. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, existe um consenso, existe já uma diretriz há muito tempo acadêmica, né? Não estou falando nem mais de algo transcendental ou algo hermético, ou esotérico, no bom sentido da palavra, no sentido certo e sério da palavra. Apenas na parte científica já existe essa diretriz há muito tempo de estudo de história e estudo arqueológico, no sentido de, da mesma forma, como um exemplo, da mesma forma que você não tem hoje como estudar o Japão sem olhar para a China, não tem como estudar a Grécia antiga sem olhar para o Egito. Muitos dos filósofos gregos beberam, né, se saciaram no conhecimento egípcio. Tá? A estrutura, inclusive, do panteão grego mitológico se baseia no panteão egípcio, assim como o romano se baseia no grego. Cada um dando a sua própria cara, dando a sua própria diretriz cultural, tá? A sua maneira, a todo esse processo, todo esse conhecimento e toda essa interpretação. Então, os gregos deram a sua roupagem particular, própria, cultural, daquilo que eles absorveram do Egito, assim como os romanos também não chegaram a copiar dos gregos, se inspiraram neles para dinamizar outras coisas. A energia, a mônada coletiva, vibracional, ela vai migrando. Então, dentro dos estudos ocultos, o Egito Antigo é a grande fonte do Ocidente. E numa época, em um grande período, na verdade, em que o Ocidente não deixava nada a dever dentro desses conhecimentos ao Oriente. E desde então houve uma queda muito grande, e principalmente, não sei se é no planeta inteiro hoje, mas por conta do Kali Yuga, mas principalmente no Ocidente, o nível de materialismo se adensou muito. Tanto que, até já citei isso antes, venho citando volta e meia, hoje você tem que provar que você é você o tempo todo. Só falta você carregar 3 vias carimbadas em cartório pelo tabelião para provar que você é você. Hoje em dia você tem que provar tudo, né? Existe uma necessidade de comprovação material do óbvio. E isso é típico de Kali Yuga e típico do materialismo em que imergimos ao longo desse tempo. Então, quando eu falo dos gregos, é porque essa compilação de conhecimento foi feita ao longo do tempo pelos gregos e que já existia milhares de anos antes dos gregos aparecerem. Tá? Como o Anwar Sadat uma vez disse, por conta da Guerra dos 100 Dias, né,
final da década de 60, no parlamento inglês, quando um lá dos parlamentares ingleses, com aquela touquinha, levantou e disse: porque vocês egípcios são os bárbaros, isso. O Anwar Sadat levantou, disse: alto lá, respeito, porque enquanto seus ancestrais comiam carne crua, as pirâmides já estavam de pé. Então, as pirâmides já estavam de pé milhares e milhares de anos antes do Párteno. Então, todo esse processo teve a necessidade de migrar, assim como muito conhecimento egípcio migrou para os judeus, no Êxodo. Isso é uma outra história. Então, os princípios herméticos vêm, na verdade, de escolas, que, na verdade, eram universidades científicas, dentro do que eu costumo falar também. O grande sábio cósmico, que virou sábio, que virou professor, que virou instrutor, que virou cientista, que virou sacerdote, que virou mago, que virou bruxo e virou feiticeiro ao longo desses milênios, todos, né? E põe milênios aí, né? Houve uma decadência de princípios dentro do processo. E quando, na época que os deuses, os anjos, pelas escrituras sagradas, conviviam com os homens, aqui, em corpo físico, encarnados, onde não havia nem necessidade de escrita, porque a assimilação desses conhecimentos cósmicos universais era direta, o que o hindu, o Veda, chama de Satya Yuga, Idade do Ouro, foi o tempo em que, no Egito, como em muitos outros lugares, oriundos da Atlântida antiga, né, nós vemos a figura de Tehuti, que é o nome egípcio para o que nós conhecemos em grego como Thoth, o deus da sabedoria, a deidade relativa à escrita, à ciência e ao conhecimento. Tá? Ligado diretamente ao que nós conhecemos hoje como princípio relativo ao processo kármico dentro do que é realmente o karma e não do que falam por aí relativo aos senhores do karma. Tá? Pelo entendimento antigo egípcio. Nós temos a mesma estrutura de explicação do outro lado do mundo. Na Índia antiga, através dos Vedas, que originaram os hindus, que originaram a raça ária, a nossa quinta raça atual, nós temos, dentro disso, 2 pratos de uma balança, ao final da Atlântida, onde o lado devocional, o lado relativo à compassividade feminino ficou com a Índia e o masculino relativo ao mental, ao processo iniciático e do conhecimento ficou no Egito. Os Vedas à luz do Oriente e o Egito à luz do Ocidente. E o grande barato disso tudo é que isso já de um tempo para cá está começando a juntar. E como eu já falei anteriormente, está juntando aqui no Brasil. Né? Mas isso aí é outra história, não vamos retomar esse assunto agora. Então, na época que os deuses viviam entre os homens, nós temos várias interpretações. Por exemplo, tem gente que diz que o Thoth era um extraterrestre, que caminhava por aqui, assim como outros, assim como Osíris, etc., falando com respeito ao Egito, que é de onde surge a questão de Hermes Trismegistus. Né? E outros dizem que Thoth foi um grande sacerdote cientista atlante. Independente do que tenha sido, houve uma interação física local na época Atlante, onde grande parte do Egito já existia como uma influência em termos de civilização em eclosão. Tá? E dentro desse processo, as escolas de mistério foram se condensando e, ao mesmo tempo, se diversificando. E, no início do Egito, e durante muito tempo, evidentemente, as escolas se concentravam sob a diretriz de uma maior, de onde surgem as Enéadas. Para os egípcios existiam o Conselho dos 9, assim como em outros povos nós temos os Conselhos dos 9 deuses.
tudo girava em torno do número 9, os egípcios acreditavam, e nós temos realmente, em vez de 7, 9 corpos. Os antigos egípcios, por exemplo, as relações matemáticas de uma pirâmide, como nós encontramos no Egito, de base 4, as relações matemáticas numéricas trigonométricas no seu somatório dão sempre 9. Tá? E os templos ao longo do Egito, os principais, 14, cada um tinha uma divindade principal ou um arquétipo principal rodeado de outros 8, compondo Enéadas. Tá? Isso é base de um princípio das escolas do Olho de Horus, das escolas de Ptah, da qual Pilares de Hermes já fez parte. Tá? E hoje ressurge no plano físico, de uma forma bem discreta. Então, essas escolas antigas, elas tinham sob a égide de conhecimento esses princípios relativos a Thoth, ou Tehut em egípcio. Tá? Então, pela tradição, esse conhecimento foi condensado em 42 livros, ou chamados 42 livros ou 42 papiros de Thoth, ou papiros sagrados de Hermes. Tá? Então, esses 42 livros, quando eu fui ao Egito, eu vi uma coisa muito interessante no templo que é anexo e dá acesso à pirâmide de Saqqara, tá? Ao átrio principal descoberto e a pirâmide de Saqqara ao fundo. Porque ali você tem um complexo, você tem um complexo enorme de mastabas, que eram os locais funerários dos egípcios, né? Onde você tem hieróglifos de relevos, portas falsas, que aliás são magníficas, e aquilo ali tem um babado forte, esse lance de porta falsa lá, não é brincadeira não. E você tem a área onde não tem hieróglifo nenhum, que contraria o princípio de conduta do povo egípcio, que registrava tudo, em tudo quanto é lugar, tudo quanto é parede, etc. Você não encontra hieróglifo nenhum no acesso à pirâmide de Saqqara e também não encontra nada na pirâmide de Saqqara. Então, isso pode sugerir que são construções nessa área muito mais antigas que a da própria civilização egípcia como nós conhecemos hoje. Isso é uma suposição. Tá? Mas, enfim, com certeza aquilo é muito mais antigo do que se supõe. É da época Atlântica. Agora, esse anexo, ele tem um corredor com vários pedestais, um do lado do outro, em 2 alas. Tá? Você passa por um corredor, tem nichos, um pedestal ali, onde tinha uma divindade, tá? Somando 42 pedestais, que correspondem aos antigos 42 nomos, ou províncias, do Antigo Egito. Cada nomo, o Egito é dividido em províncias até hoje. Cada nomo desses tinha uma deidade, um arquétipo representativo com um dos 42 livros de Thoth, tá? Onde juntos fechavam um complexo de conhecimento que você experimentava de forma iniciática dentro da pirâmide de Saqqara e depois na grande pirâmide de Quéops. As iniciações no Antigo Egito, principalmente relativas a Thoth, relativas a Hermes, a Ísis, Maat, Osíris e Ísis, eram seríssimas, magníficas. As iniciações naquela época, principalmente no Antigo Egito, não é como hoje, não. Hoje o cara dá um espirro, está iniciado. Não é assim. Né? O pessoal corria risco de morte. Era brabo o negócio. Só para quem tinha estômago para passar por aquelas iniciações. Então, e eram necessárias porque o conhecimento com os quais eles lidavam e que justamente se transformaram em esotéricos, ocultos, herméticos, por motivos óbvios, evidentemente vindos, mais uma vez dizendo, da Atlântida. E o Egito, ele, só um parênteses, ele foi tão magnífico,
a maioria das pessoas não tem ideia de como era aquilo ali. Vou dar um exemplo, inclusive com experiências não só minhas, como de pessoas que eu conheço. Como é que eu vou dizer? O que a gente vê, por exemplo, de Hollywood, com aquele capricho, aquela pompa e circunstância toda, aquela coisa majestosa com respeito ao Antigo Egito, nos filmes, documentários, o que realmente foi aquilo ali, põe Hollywood no chinelo. Põe Hollywood no chinelo, sem brincadeira. Não estou exagerando, não. Aquilo ali era fantástico. Então, essa grandeza toda você encontrava no processo iniciático, principalmente relativo a Tote, que os gregos chamaram de Hermes. Tá? Então, na verdade, não se sabe, tá? Principalmente dentro do conhecimento mais velado, se realmente esse princípio foi arquetípico. O que entendemos hoje como Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, foi uma pessoa, foi uma deidade, foi um arquétipo, ou foi uma pleiade de sábios, sacerdotes e hierofantes, o que é bem mais provável. Tá? E essa pleiade de sábios e hierofantes, porque no Antigo Egito existia, primeiro não existia a figura do guru. Para o entendimento deles, cada um, obviamente, com apoio, cada um tinha que trilhar o seu próprio caminho de conhecimento. Em muitos momentos, experimentar isso sozinho. Né? Então, eles cortavam qualquer pensamento relativo à pessoa comum, um indivíduo não desperto, não iniciado, fazer alguém de guru. Né? Não era a tônica da civilização. E dentro disso você tinha, tanto no lado masculino quanto no feminino, não existia machismo no Antigo Egito, tanto que algumas mulheres chegaram ao trono. Tá? A mulher no Antigo Egito era muito valorizada, tinha posições quase iguais às do homem, tá? Mas era obedecido, compreendido na sua real natureza um princípio masculino e um princípio feminino. Tanto que as primeiras escolas vindas de Hermes, né, que foram dinamizadas pelas escolas do Sr. Ptah, né, tratavam em todos os sentidos com respeito ao ensino, à orientação e ao governo estatal, temporal e ao governo espiritual, sempre o casal. Tá? Coisa que com o tempo no Egito se perdeu e a Renaton tentou recuperar, que era algo de princípio das primeiras dinastias, relativa à escola de Anu, que é a escola de Heliópolis, a escola de Ra. Muito bem. Isso tudo está dentro do princípio hermético das escolas de Ptah, que vem das escolas de Totes. Tá? Então, na verdade, existiu o sacerdote, o grão-sacerdote, o sumo sacerdote e o hierofante. Hierofante eram raríssimos no Antigo Egito. E eram eles, junto com alguns sacerdotes, que, na verdade, mandavam no Egito, junto com o faraó, até muito mais que ele. Embora todo faraó, todos, sem exceção, foram grandes iniciados. Tá? Perdão. Agora, existiu uma figura que hoje é atribuída a Hermes Trismegistus, como se fosse ele, embora não seja, mas foi um dos principais ícones da escola hermética, ou a escola de Tote Ptah, né, que foi Imhotep, o famoso Imhotep. Quem foi Imhotep? Imhotep, ele foi um hierofante, vizir do faraó Djoser, grande iniciado.
faraó da segunda dinastia egípcia, né? Em tese, atribuída a ele a construção, o desenho, o planejamento e a construção da pirâmide de Saqqara. Em tese, porque a pirâmide é muito mais antiga e não há nada que obstaculize o pensamento de que Djoser e principalmente Imhotep tenham sido anteriores à data aceita atualmente, ainda. E Imhotep era tipo um Leonardo da Vinci da época. O cara fazia de tudo. Super inteligente, etc. Até vou contar aqui uma historinha rápida. Eu acho que vale a pena. Houve um período de grande seca no Egito. Teve um período no Egito, logo no início, que o Egito quase foi extinto. Ele ficou por um fio. Porque foi uma seca que arrasou o Egito e que durou muito tempo. A civilização foi exterminada. Tanto que depois dessa seca, quando o Egito se recuperou, eles voltou em outros moldes. E a gente conhece hoje em dia mais o resultado desses moldes novos do que os de antes dessa seca. E o Egito era diferente. E nessa seca, nós temos associações muito interessantes, porque numa ilhota, no Antigo Egito, numa pedra, está uma placa, que, além da placa de Narmer, essa placa fala sobre essa seca. E o texto é muito parecido com o chamado sonho de José, quando ele sonhou as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, estabelecendo justamente o período de abundância e viria depois o período de seca, que o período de abundância era para justamente juntar alimentos, etc. Todos conhecem essa história bíblica. Então, essa história bíblica tem uma versão egípcia muito anterior dessa época aí de Imhotep. Então, existe muita coisa com respeito ao conhecimento histórico, mesmo arqueológico, que está sendo descoberto e que começa a casar com determinadas coisas, mas, ao mesmo tempo, muito do que a gente conhece de narrativa de livros sagrados está perdido num tempo que não corresponde ao achado arqueológico. E se começa a juntar as coisas. Então, nós temos, por exemplo, um registro feito por uma outra civilização na Bíblia e um registro que não foi adulterado pelo tempo, está em pedra desde aquela época, hieroglífica, falando sobre praticamente a mesma coisa, com alguns pontos diferentes. Então, a verdade está aí no meio. Tá? Agora, o ser humano adora mais uma fantasia, uma mentira bonitinha do que verdade, né? Mas isso aí é outra história. Então, dito isso, você tem esse período aí, né? E foi um período em que, ao final dele, o faraó Djoser estava, obviamente, muito preocupado e ordenou ao que Imhotep fosse descobrir o que estava acontecendo, né? E ele foi se entrevistar no sul do Egito, dentro da montanha, com o deus Khnum. O deus Khnum, no Egito antigo, era uma divindade primordial. Era uma divindade autocriada. Era um dos primeiros arquétipos da criação do universo. Era um cara poderoso, ou seja, o Khnum era a representação das chamadas, do que está na Bíblia, águas primordiais, onde Deus sopra o seu alento, as águas se separam e a terra aparece. Os egípcios entendiam isso da mesma forma sob a figura dessa deidade Khnum. E essa deidade Khnum retirou as águas do Nilo, deixou a seca. E Imhotep foi falar com ele. E Deus Khnum, ele chegou e disse: vocês não estão fazendo mais oferendas para mim? Ah, se é por isso, nós vamos corrigir esse erro imediatamente. E Imhotep levou essa informação ao faraó Djoser, que imediatamente
mandou preparar N oferendas, rituais, festivais, etc., para o deus Khnum. E o deus Khnum, esse arquétipo agradecido, ofertou a Imhotep, né, o sagrado dom e conhecimento raro no Egito e considerado no Antigo Egito uma das mais nobres, se não a mais nobre, arte e ciência de moldar a pedra. Mas não é moldar qualquer pedrinha, não. É fazer o que bem entendesse com diorita, com granito, etc. Tanto que nós temos no Museu do Cairo, até hoje, no Museu de Luxor, peças lindíssimas daquela época, ou seja, tem mais de 4.000 anos, de ânforas vazadas por dentro, totalmente funcionais, pratos, cuias, albidares, panelas, de diversos tamanhos, funcionais, em diorita. E só diamante corta diorita. Como temos aqui na Bolívia, a cidadela de Pumapunco, do lado de Arranaco, tudo diorita, com cortes precisos, onde você vê o corte a microscópio, não foi feito a laser, não foi feita a água, não foi feito por nada que se conheça. Imhotep dominava o molde da diorita. Aí vamos analisar. Vamos analisar. Imhotep vai se entrevistar com uma divindade primordial dentro de uma montanha, que, ao final das contas, lhe oferece tecnologia. Porque moldar a pedra a esse nível é tecnologia. Tá? O que não temos hoje. Tá? Então, dentro do mito egípcio, nós temos N situações semelhantes. E a maioria delas ligadas ao conhecimento dito hermético. Por essas e por outras, Imhotep foi o único ser humano no Antigo Egito visto como divindade, foi elevado à categoria de divindade. Imhotep virou Deus. E ao lado do senhor Ptah, com pele verde, assim como Osíris verdejante, que não é Osíris, é Ozan, se juntando com Aizer, Ísis, vem o termo Osíris depois que ele foi esquartejado. Né? E rejuntado, de onde ele ressuscita. Então vemos que também o mito da ressurreição é egípcio, não é cristão, não tem essa origem. Né? Um detalhe, no Antigo Egito, plantava-se aos pés das estátuas de Osíris trigo, e daquele trigo se fazia pão. E em determinados rituais osiríacos, esse pão era repartido em comunhão junto com vinho. Algo semelhante que, né, conhecemos, não se inventa nada. Inclusive, muitos rituais da própria Igreja Católica, que é a maior depositária desse conhecimento, é de origem egípcia e de princípios herméticos. Então, não se sabe se Hermes Trismegistus era uma pleiade de sacerdotes, de hierofantes, que é bem mais provável, repetindo, se é a figura de Imhotep, se era o próprio Deus Tote, que, na verdade, esse arquétipo foi que dinamizou tudo, e, obviamente, essa manifestação se deu sob a forma humana de alguma maneira, sendo individualmente ou em conjunto. O que interessa é que tudo isso aí nos deixou um legado estrutural que sustenta a humanidade até hoje. Tá? E é muito antigo, se perde na noite dos tempos. Não se tem uma precisão histórica com respeito a isso. E muitos anos depois, milhares de anos depois, os gregos, ao ingressarem no Egito, porque a primeira imersão no Egito foi o quê? Em 700 a.C., 650, talvez um pouco antes até, onde os filósofos sábios gregos começaram. Muita gente visitava o Egito, de Grécia, de Roma, de tudo quanto era lugar para conhecer as pirâmides, os templos, etc. E tal. Da mesma forma como muita gente vai hoje à Índia. O Egito era o foco.
Tanto é que, por exemplo, quando Solon, que era discípulo de Platão, transmitiu a Platão o que ele recebeu do Egito, que recebeu dos sacerdotes de Tebas, as informações sobre a Atlântida, e Platão escreveu Timeu e Crítias a partir disso, né? Especificamente sobre Poseidones, última ilha Atlântica, os sacerdotes falaram para Solon, né? Vós, gregos, são muito promissores, embora ainda não estejam engatinhando. Os egípcios já tinham, naquela época, milhares de anos nas costas, em cima dos gregos. E entendiam que os gregos faziam parte dos elementos, assim como os judeus, depositários daquele conhecimento milenar muito mais antigo. Tá? E foi a partir daí, porque eu falo essa entrada dos gregos, porque a entrada oficial de conquista militar foi por Alexandre o Grande em 330 aproximadamente, antes de Cristo. Mas 300 anos antes, né, ou mais, os egípcios já recebiam visitas de outros povos, principalmente dos gregos. Nesse sentido. E a partir daí houve essa compilação de conhecimentos que conhecemos hoje a partir da nomenclatura grega como Hermes ou Trimegistus, ou 3 vezes grande, ou 3 vezes iniciado. Né? Onde 3 compilações, repetindo, principais: Corpus Hermeticum, que é um tratado filosófico fantástico. Eu sugiro, por exemplo, se quiserem se aprofundar nisso, na parte grega, leiam Plotino, a Enéada de Plotino. Temos, além do Corpus Hermeticum, né, o Caibalion, a tábua e a Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda, muita gente pensa, a Tábua de Esmeralda é uma peça de esmeralda escondida, enterrada aqui e ali. Ah, não, eu tenho a Tábua de Esmeralda, ou eu sei onde é que está a Tábua de Esmeralda. Me digam, por favor, porque eu quero saber. Porque, pelo que eu sei, é algo simbólico. É algo que detém todo o conhecimento hermético da humanidade. Que, obviamente, não é só contido numa tábua. Tá? A esmeralda é um processo simbólico. A esmeralda é a pedra de cor verde relativa à ciência, ao conhecimento e cura. Porque conhecimento e educação também são uma forma de cura, para você evitar o mal. Tá? Você estar consciente daquilo que você faz. A fé consciente, não a fé cega, pura e simples. Então, são princípios muito interessantes. O Caibalion, por exemplo, vou resumir o que seria o Caibalion dentro das 7 leis. Se vocês observarem, existe a primeira lei do Caibalion. Tá? Vou dar um exemplo aqui, rápido, outro parênteses. Se vocês estudarem, se vocês pesquisarem a vida de Akhenaten, se vocês pesquisarem a vida de Jesus, os escritos de Jesus e do Buda, não quero nem falar em outros, vocês vão ver esses princípios herméticos e o do Caibalion ali. Se você pegar os 8 princípios de Buda, né? O chamado princípio óctuplo de conduta, né? Que é o pensamento correto, a ação correta, a fala correta e assim por diante, você vai ver que os 8 itens do Sermão da Montanha tratam praticamente da mesma coisa. E está baseado no Caibalion, onde, retomando, a primeira lei é a que origina todas as outras 6, que é a lei do mentalismo. Todo o universo é mental. Nós somos uma mente. Mente não é, nesse sentido, nessa interpretação, somente raciocínio lógico ou intelectualidade. Nós somos uma grande mente. Todos os nossos corpos juntos, formando um ser integral monádico, cósmico, isso é uma mente.
E essa mente está dentro de uma grande mente, que é a mente de Deus. Nós somos uma concepção da mente de Deus, fruto do pensamento e da vontade de Deus em manifestar esse pensamento. É o todo, nós somos o tudo, nós temos tudo aqui dentro. Estamos inseridos no todo. A mente dentro da grande mente, que é o próprio multiverso multidimensional, que é... na verdade, eu não falo nem em Deus, porque Deus é uma palavra que limita Deus. Por isso que ele é o inominável. O Ayin, Ayin Sof, Ayin Sofur. Então, não tem nome. Né? É o único absoluto. Tudo é energia, mas só Deus é energética. E qualquer nome que se dê a Deus já o limita, o que isso não existe limitar Deus. Então, como a grande mente, que é algo também limitador, mas é mais profundo do que simplesmente o termo Theos, ou Deus, tá? Existe dentro dessa premissa, né, o fato de que somos reflexo da criação, como um lago reflete a paisagem. A nossa mente funciona da mesma maneira. Se a nossa mente está calma, serena, como um lago plácido, a gente espelha a natureza de Deus. Se esse lago, a mente está turbulenta, nós não conseguimos encontrar Deus dentro de nós. Ele não vai ficar refletido. A imagem dele está distorcida naquela água turbulenta dentro de nós. E nós somos 70% água. Olha a analogia, assim como o planeta atualmente também é. Então, você começa a juntar uma coisa a outra, e isso é que é fantástico. Tá? Então, desse princípio, o mentalismo faz com que tudo, sendo mente, significa que o que você conceber na sua mente é realizável. Só não é realizável se não for crível para você. Tudo que a mente puder conceber, você pode fazer. Porque tudo passa pela mente antes. Se passou pela nossa, é porque já está na mente universal. Está no registro universal. Está no Akash. Está em Deus. Está no divino. Está no multiverso. Está pronto. Aí nós vamos ver essas teorias que são distorcidas, não sei porquê, de lei da atração, que não é nada disso que falam por aí. Aliás, quem bolou aquele filme, que escreveu aquele livro, devia ser preso, porque não é assim, prometer mundos e fundos. Pensou naquilo para acontecer, não é bem assim. Existe todo um processo, obviamente, para você, de limpeza interna, para depois você aprender a acessar o cosmos numa realidade que está pronta. Porque está pronta porque já foi concebida pela mente divina. E quando a sua mente consegue captar isso e conceber isso, é realizável. Então, o mentalismo é algo fantástico porque ele é a mola primordial para toda a criação. Não criação, criação. A partir daí, você tem a manifestação no nosso universo. Mas não precisamos buscar o absoluto? Sim, precisamos. Mas você precisa comer, você precisa se vestir. Você está encarnado num corpo físico tridimensional, num planeta tridimensional por algum motivo. Você queira ou não, mesmo buscando absoluto, você vivencia o dual. Você vivencia a bipolaridade. Você vivencia a evidência do Sol no fundo negro do espaço. Você vivencia a letra branca, a letra preta no fundo branco. Um precisa do outro, um se complementa. Então, nós temos os princípios que partem do mentalismo a partir daí. Que, como segunda lei do Kybalion, que é algo realmente muito interessante, líquido e certo, assim como está em cima, está embaixo. De forma proporcional, análoga, não igual, mas que funciona. Então, se você observar e sentir isso funcionando, compreender esse princípio,
você pode eliminar o sofrimento. Porque você percebe que, proporcionalmente, o que acontece lá se reflete aqui. Assim como está em cima, está embaixo, assim como está embaixo, está em cima, de uma forma semelhante, análoga e proporcional. A partir daí, nós temos o terceiro princípio, que é o princípio da polaridade. Ou seja, o que é que polaridade é? Dois extremos de uma mesma coisa. Tá? Você não pode ter, por exemplo, dois extremos de coisas diferentes. Tem que ser uma coisa igual. A temperatura. Quais são os extremos da temperatura? Frio e calor. Tá? Então, ou uma hora está frio, ou uma hora está calor, ou então, nesse equilíbrio você tem uma temperatura amena. Você não pode, por exemplo, visualizar ou sentir um extremo como amor e outro extremo como pontudo. O extremo do amor é o ódio. E vice-versa. O extremo do pontudo é o redondo. Tá? E fazem tudo parte de uma mesma moeda. Vamos lá, rapidamente. O quarto princípio é o da vibração. Tudo vibra. Não tem nada estagnado. Desde as menores manifestações, não vou falar nem partícula, menores manifestações subatômicas, tá? Até tudo vibra, tudo tem vibração. E depois tudo tem ritmo, que é o quinto princípio. A onda vai, a onda vem. Teu coração se expande e contrai. Seu pulmão se expande e contrai. Você respira, a estrela respira, a galáxia respira, o universo se expande e contrai no grande dia e na grande noite de Brahma. O sexto princípio é o do gênero. Tudo tem um princípio masculino e um princípio feminino. Se uma estrela nasce é porque existe ali oculto um princípio masculino e um princípio feminino. Ao contrário da polaridade, os dois só funcionam em conjunto para gerar um terceiro aspecto. São princípios geradores. E nós temos o de causa e efeito, que não é karma. Causa e efeito, dentro desse processo, vai originar 12 aspectos, onde o karma é um dos 12. Então, são princípios que você observa que funcionam no universo de uma forma geral, afetam, queira você ou não, a sua vida. Observando bem, existe isso se manifestando o tempo todo em nós. Compreendendo isso, você, obviamente, vai saber lidar com o que acontece no seu entorno e criar uma nova realidade. E isso já é uma outra história, já é um outro patamar. Mas isso tudo é um resumo dentro dos princípios herméticos e dentro do conhecimento das escolas de Hermes Trismegistus e como Pilares de Hermes e muitas outras escolas que se originam dela. Acho que chegamos no tempo, né? Sim. Temos 4 minutos. Deixa eu só baixar aqui para não dar microfonia. Paulo, a escola de Olho de Horus não é a escola do Hermes Trismegisto. São duas escolas diferentes. Não, estão ligadas. Estão ligadas. A escola de Olho de Horus vem da Atlântida. Não é egípcia. Inclusive, muitos símbolos no Egito têm origem atlântica. O olho de Horus, ou o olho de Ra, e o olho esquerdo de Horus, que é o olho de Ma, também tem origem na Atlântida, embora exista um mito egípcio com respeito ao olho de Horus, na batalha com Sete. Bacana. Então, acho que foi a Elizabeth que falou que a gente tinha prometido de falar da escola do Olho de Horus. Então, sexta que vem, vamos falar sobre a escola de Horus? Combinado. A gente esqueceu, né? E ela lembrou a gente aqui. Mas perfeito. E essa escola de Hermes Trismegisto durou quanto tempo? Ela ainda existe? Os alunos vão ensinando não é a escola outros? De Hermes, como é que funciona isso? É o legado que isso tudo deixou, que funciona até hoje.
de forma consciente ou inconscientemente, estão aí. Né? Nós encontramos muito isso dentro da filosofia, dentro da religião, da ciência, das artes. Na religião, os princípios ocultos que são comuns à espiritualidade, interpretados à sua maneira nas religiões, e o que se encontra de conhecimento e de processo iniciático em outras religiões, nas sociedades secretas, escolas de mistério, etc. Tal, isso vem das escolas de Hermes, ou seja, o legado ele continua. Né? Então, você tem o kardecismo, à sua maneira, você tem muitos princípios herméticos ali, Umbanda, tem muitos princípios herméticos ali, e assim como outras religiões que nem sabem ou ignoram esse tipo de conhecimento, mas a coisa na prática funciona, não tem como fugir disso. Tá? E em termos de conhecimento, de processo iniciático, as escolas de mistério, as sociedades secretas em geral, praticam isso sob outra roupagem, sob outro nome, etc. Tal, mas tudo bem dali. Bacana. Já chegou o policial. O Dorinho já entrando aqui. Paulo, quero te agradecer bastante. Para a gente sempre é uma aula. Aliás, pessoal, depois se vocês quiserem, o Paulo, eu sempre no final dos vídeos eu coloco os contatos dele. Ele dá aula e cursos sobre isso, tanto que era meu convidado de quinta-feira, que é o dia Nave Galáctica, e ele não pode, porque ele dá aula, né? Então, aí eu falei, não, a gente precisa de você aqui no meu canal. Então, ficou para toda sexta-feira, e a gente está alugando o Paulo aqui. Até a gente aprender tudo. Karen, para mim é sempre um prazer, uma satisfação, você sabe disso, é de coração que eu estou aqui. É um prazer enorme estar com vocês e contribuir da melhor forma possível, dentro das minhas limitações. Eu que agradeço. Não só vocês. Gratidão, Paulo, gratidão. Pessoal, a gente vai se despedindo, porque senão começa a cair o Periscope, esqueci o nome da outra plataforma, que eu sempre esqueço. Mas semana que vem a gente está de volta com o Paulo. Tá bom? Paulo, vamos combinar às 9 horas Perfeito, da por mim sexta-feira? tudo bem. Então, toda sexta-feira, às 9 com o Paulo, porque a gente tinha o horário das 3 às 9, né? Por causa da grade do combinado. Então, ficou para as 9. Dia 28, Gratidão, às 9 da Paulo. noite, sobre a Escola do Olho de Horus. Arrasou! Babadeira, gente. Vamos marcar o pessoal para todo mundo acompanhar. Deem like, compartilhem, assinem nossos canais, porque o Paulo também tem o canal dele. Qual é o teu canal, Paulo? Pilares de Hermes. Assinem todos, porque, gente, temos que aprender muito para a gente poder passar bem nessa transição. Lembra quando a gente tinha que passar de ano na escola? A gente vai ter que estudar agora para passar de ano nessa transição, para todo mundo evoluir. Paulo, bom fim de semana para você, bom fim de semana para todo mundo, e beijo de luz para todos vocês. Até semana que vem. Põe um meia nesse frio. Beijo, Paulo. Gratidão. Põe um meias nesse frio. Beijo, tchau, tchau.